A entrada de Yahvé em Jerusalém. Topônimos judeus e israelitas, a maioria dos quais data do segundo milênio, parecem confirmar que Yahvé não se tornou o Deus de Israel até a transição do segundo para o primeiro milênio, pois esses topônimos não são construídos usando o elemento Yahvé. Esses nomes de lugares, no entanto, testemunham a existência de outros deuses, como Anatote, Jeremias 1, local de origem do profeta Jeremias, Baal, Baal Perazim, 2 Samuel 5, o lugar onde Davi derrota os filisteus, Dagon, Bet-Dagon, Josué 15, um local no território de Judá, El Betel, um dos principais santuários de Israel, Yarihu, Jericó, Josué 6, cidade conquistada por Josué, cujo nome deriva de um deus lunar, Shalimu e Shamash, Bet-Semes, 1 Samuel 6, lugar dedicado ao Deus Sol, próximo a Jerusalém, que servia como local de repouso para a Arca da Aliança. Esses nomes também indicam o culto a toda uma série de deuses ligados à fertilidade, à época da ceifa e da colheita. Iavé em Siló. O Santuário de Siló aparece pela primeira vez no livro de Josué, que apresenta um relato puramente lendário da conquista da terra de Canaã pelos israelitas. Segundo Josué 18:1, após tomar posse da terra, os israelitas erigiram ali o primeiro santuário, o Ohel Moed, a tenda do encontro. Este versículo pertence a um extrato tardio do texto e pressupõe a ideia sacerdotal de um santuário móvel construído no deserto, que é também um local de encontro entre Moisés e Yahvé. A mesma ideia é pressuposta em Josué 22:29, onde as tribos além do Jordão desistem de construir um altar e admitem que o único altar legítimo está diante do Mishkan, o santuário. O santuário aqui provavelmente é uma alusão a Siló. Ele reaparece nos capítulos finais de Juízes, 18 a 21, frequentemente considerados um apêndice do livro. Juízes 18:31 evoca a época em que a casa de Deus, estava em Siló. Esses textos parecem ter preservado a memória de um santuário já vista nessa parte do território de Efraim, e a arqueologia confirma que ali havia um importante local de culto no período de transição da Idade do Bronze final para a Idade do Ferro. Siló está situado num sítio ocupado no segundo milênio, que voltou a ter grande importância entre meados do século XII e meados do século XI. Foi então destruído por volta de 1050, aparentemente pelo fogo, possivelmente pelos filisteus. O local foi repovoado, embora de forma muito esparsa, por volta dos séculos 8 e 7. Os autores da Bíblia parecem preocupados em enfatizar a importância desse lugar e de sua destruição. Também eram assombrados pela memória de que Siló havia sido outrora morada de um santuário de Yahvé. Mais tarde, os editores passaram a interpretar a destruição de Siló como causada pelo próprio Yahvé. Quando esses textos foram escritos no século VI, a lembrança de Siló como santuário de Yahvé ainda estava muito viva. Na Bíblia, Siló desempenha papel muito importante em conexão com o profeta Samuel, que, segundo os primeiros capítulos de Minas Samuel, foi encarregado por Yahvé de ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Os primeiros capítulos dessa narrativa dizem que Samuel havia sido oferecido por sua mãe ao santuário de Siló, que é descrito não como uma tenda, mas como um templo com paredes sólidas, um santuário já vista para o qual o povo fazia peregrinação e onde Yahvé se revelava a Samuel. Essa visão neutra ou até positiva do Templo de Siló na Bíblia pode ser explicada como a preservação de uma antiga tradição com forte conteúdo histórico. Siló parece ter sido um importante santuário javista, talvez contendo até uma estátua de Yahvé, e é possível que tenha sido por causa desse lugar sagrado ou por causa do profeta Samuel que Yahvé se tornou o Deus de Saul. Yahvé, o Deus de Saul e o Deus de Davi. O problema da historicidade dos três primeiros reis de Israel e de Judá é complexo e exigiria um tratamento mais longo do que cabe aqui. As observações seguintes terão de bastar neste contexto. Fora da Bíblia, não há atestação direta desses reis. A única exceção é a famosa estela de Tel Dan, do século VIII, da qual foram encontrados três fragmentos importantes. A inscrição em aramaico provavelmente celebra a vitória de Hazael, rei de Damasco, sobre uma coalizão israelita-judaíta. Nela podemos ler: Rei de Israel, e matei Yahou, filho de Jorão, rei da casa de Davi. A expressão casa de Davi é geralmente interpretada pelos estudiosos como referência ao reino de Judá, o que, embora nada nos diga sobre a figura histórica de Davi, mostra que os arameus no século VIII chamavam o reino de Judá de casa de Davi, assim como os assírios chamavam o reino de Israel de casa de Onri.
É muito difícil discernir os fatos históricos concretos por trás das narrativas bíblicas sobre as origens da monarquia. Os três reis, Saul, Davi e Salomão, foram moldados pelos editores da Bíblia como tipos paradigmáticos. Saul, o rei rejeitado, que prefigura a visão do Reino do Norte, apresentada nos livros dos reis. Davi, o rei guerreiro, o escolhido de Yahvé e fundador do Reino Unido e da dinastia davídica. E Salomão, o rei construtor e sábio. Apesar disso, há vários elementos nos relatos dos livros de Samuel e Reis que não podem ser pura invenção. A passagem da Idade do Ferro para a Idade do Ferro II, por volta de 1000, coincide com o surgimento de reinos no Levante, Moabe, Amon, os reinos arameus. O fato de um reino israelita surgir numa região sob forte influência filisteia certamente tem alguma base histórica. Os próprios livros de Samuel mostram que os territórios de Saul e Davi estavam na esfera de influência dos filisteus, e Davi é apresentado como tendo sido um de seus vassalos, mesmo que os textos bíblicos tentem oferecer uma interpretação apologética desse fato. A Bíblia constrói as origens da monarquia em torno das figuras de Saul e Davi. Ligada estreitamente a Saul está a figura de Samuel, que é, como vimos, tanto profeta, com seus vínculos com o santuário de Siló, quanto juiz, isto é, um líder militar carismático que guerreava contra os filisteus. Ainda que a Bíblia traga relatos bastante divergentes sobre a ascensão de Saul, Samuel 8-12, Samuel está de diferentes maneiras nesses relatos, sempre ligado à instauração de Saul como rei. Embora a etimologia do nome Samuel, ela é exaltado, ou seu nome é El, não seja muito clara, ele contém um elemento teofórico que se refere a El, enquanto o nome de Saul, aquele que é pedido, também atestado no neo-assírio Sauli, não possui elemento teofórico. Chama atenção o fato de que os lugares mencionados na história de Saul se referem a um território muito limitado. Há uma nota em Suso Samuel, que pertence a um dos extratos mais antigos do texto e que contradiz a versão oficial segundo a qual Davi teria sucedido diretamente a Saul. Então Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou Isbaal, filho de Saul, e o conduziu a Maanaim. Estabeleceu o rei nas regiões para El, Gileade, e sobre os Azeritas, e sobre Al-Efraim, sobre Benjamim, sobre todo Israel. Samuel 2. A mudança da preposição El para Al pode indicar uma diferença importante. Al designaria o território sob soberania direta de Saul, e El aqueles territórios que reconheciam sua autoridade sem estarem diretamente integrados ao seu reino. O território de Saul pode corresponder ao Israel pressuposto pela estela de Merneptah. Os nomes dos filhos de Saul mostram de qualquer modo que ele adorava Yahvé. Jonatas, Yahvedeu, tem um nome javista, enquanto Isbaal, homem de Baal, contém o elemento teofórico Baal, e um dos filhos de Jonatas se chamava Mefibaal, amado de Baal. Esse Baal seria um deus diferente de Yahvé, ou Baal, mestre e senhor, seria um dos títulos de Yahvé. Voltaremos a essa questão mais adiante. Yahvé e a Arca. No relato bíblico, Yahvé é ligado, antes de sua chegada a Jerusalém, à Arca. A palavra hebraica Aron significa simplesmente caixa ou baú. Em revisões posteriores, essa arca se tornou a Arca da Aliança, Aron Haberet, mas o nome original mais antigo talvez fosse Arca de Yahvé. Autores de círculos sacerdotais afirmaram que a arca teria sido construída no Monte Sinai, na época da construção do santuário móvel. O livro de Josué relata que a arca foi carregada pelos sacerdotes durante a conquista. Ela desaparece completamente do livro de Juízes, mas volta a aparecer com frequência em 2 seções de cada um dos livros de Samuel. Esses capítulos formam uma unidade à parte, chamada de Narrativa da Arca. Teria essa história se originado como uma tradição independente? Isso é perfeitamente possível, embora seja difícil datar essas narrativas. De acordo com essa história, a arca desempenhou um papel importante nos conflitos militares de Israel com os filisteus. Parece ter servido para manifestar a presença de Yahvé nessas guerras. Quando os filisteus a capturaram e a colocaram no santuário de seu deus Dagom, a estátua de Dagom quebrou em pedaços. A arca foi então transferida de Asdod para Ekron, onde os habitantes foram acometidos por tumores, o que indicava o poder de Yahvé, que parecia ser considerado habitante da arca ou cuja presença se materializava nela. É por isso que os filisteus decidem devolver a arca aos israelitas. Open quote. Os filisteus perguntaram aos sacerdotes e adivinhos: "O que faremos com a arca de Yahvé? Digam-nos como podemos devolvê-la ao seu lugar."
Eles responderam: Se devolverem a arca do Deus de Israel, não a enviem de mãos vazias. Ao contrário, cuidem de acrescentar a ela algo como reparação. Então serão curados e saberão por que ele não retirou a mão de vocês. 1 Samuel 6, 2, 3. Close quote. O caráter perigoso e sagrado da arca também podia se voltar contra os próprios israelitas, como se vê na história de seu retorno. Open quote. Iavé feriu o povo de Bet-Semes porque eles haviam olhado para a arca de Iavé. Entre o povo, ele feriu 70 homens, 50.000 homens. O povo se lamentou porque Iavé os havia ferido tão gravemente. O povo de Bet-Semes disse: Quem pode manter-se na presença de Iavé, esse Deus santo? 1 Samuel 6, 19 e 20. Close quote. Assim, a arca foi enviada para Kiriat Jearim e colocada na casa de um certo Abinadab, cujo filho foi consagrado como sacerdote para cuidar dela. Isso mostra que eram necessárias qualidades especiais para se aproximar com segurança do lugar onde o Deus estava presente. A arca era originalmente um santuário de guerra transportável, e o fato de ser tão perigosa confirma a ideia de que representava o Deus de Israel. A arca foi frequentemente associada aos santuários portáteis de nômades, mas sua presença no santuário de Siló não exige que se aceite qualquer conexão especial desse tipo. Talvez haja uma ligação com cofres sagrados atestados na iconografia egípcia ou com estandartes de guerra assírios, ou ainda com outros tipos de objetos representando uma divindade. Os estandartes de Luristão, no Irã, na região do Monte Zagros, datados do século IX ao VI, representam de forma estilizada uma divindade na forma de mestre dos animais, e também se atesta entre os fenícios um cofre montado sobre um carro. Filo de Biblos, em sua História Fenícia, relata que dois deuses chamados Campos, Agros, talvez correspondendo a Shaddai, e Rústico, Agrotes, estão associados a um cofre, Naos, puxado por dois animais. Também há documentação numismática de uma imagem ou estátua de um deus em um santuário portátil presente em uma moeda de Hierápolis, uma colônia grega junto a fontes termais na Turquia datada do século II. O que havia na Arca de Iavé? Segundo 1 Samuel 6, a arca foi colocada sobre um carro puxado por vacas, o que é mais um sinal de que era um objeto de grande importância. Um texto sacerdotal de Êxodo afirma que a arca media cerca de 112 por 67 por 67 centímetros, mas esse é um texto muito tardio, assim como o de Deuteronômio 10, 1, 5, que declara que a arca era o cofre no qual se guardavam as duas tábuas da lei. De forma semelhante, o primeiro livro dos reis chega à mesma conclusão de modo apologético. Nada havia na arca, exceto as duas tábuas de pedra depositadas por Moisés em Horebe. Esses textos mostram claramente que as tábuas da lei são um substituto de outra coisa. Talvez tenham tomado o lugar de duas pedras sagradas, do tipo encontrado em cofres de beduínos pré-islâmicos. Entre certas tribos árabes, essas pedras representavam as deusas Al-Lat e Al-Uzza, que mais tarde foram substituídas por cópias do Alcorão. Também havia cofres para apenas uma divindade. Assim, é possível que a arca transportasse 2 betilos, pedras sagradas, ou 2 estátuas simbolizando Iavé e sua consorte Asherá, ou ainda uma estátua representando apenas Iavé. Davi e Jerusalém. Davi, rival de Saul, inicialmente estabeleceu-se em Hebrom, no território de Judá. Ele deve ter assumido o controle da cidade de Jerusalém, que provavelmente era um assentamento relativamente modesto. Para comparação, nessa época, Ascalon tinha 50 a 60 hectares, Ecrom 20 hectares, Jerusalém entre 4 e 6 hectares, e o sítio recentemente escavado de Kirbet Keiafa 2,3 hectares. Mas esta última cidade era fortificada com uma dupla muralha. Se Davi realmente derrotou de forma definitiva os filisteus, por que não fez de Ascalon sua capital? A resposta é que provavelmente permaneceu como vassalo deles durante seu reinado como rei. A cidade de Jerusalém existia desde o século XVIII e seu nome provavelmente significa fundação de Shalem. Shalimu é atestado em textos ugaríticos como um deus do crepúsculo. Pela correspondência de Amarna, tabletes diplomáticos trocados pelos reis do Egito com vários soberanos estrangeiros no Levante, sabemos que no século XIV a cidade era governada pelo pequeno rei Abdi-Sheba, vassalo do Egito, que se queixava ao faraó sobre ataques dos Apirus. Essa cidade cananeia entrou em declínio na segunda metade do segundo milênio, o que explicaria por que foi possível a Davi tomá-la tão facilmente. Se Davi escolheu Jerusalém como sua capital, a cidade de Davi,
Isso se deveu a razões estratégicas. Por ser uma cidade cananeia, Jerusalém era um território neutro e não pertencia a nenhuma das várias tribos ou clãs que aceitaram Davi como rei. Assim, ele provavelmente conseguiu fazer da cidade sua propriedade ao se aliar à aristocracia local. No tempo de Davi e Salomão, a cidade consistia apenas num pequeno assentamento ao redor do Monte Oriental, de frente para o Monte das Oliveiras. O segundo livro de Samuel descreve como Davi transferiu a arca de Iavé de Kiriat Jearim para Jerusalém, uma distância de cerca de 10 quilômetros, 2 Samuel 6. Essa transferência é apresentada no texto como um festival com conotações eróticas e sexuais. Quando Mical, esposa de Davi, o critica por dançar nu, vestindo apenas um éfode sacerdotal, ela é punida com a esterilidade, o que pode ser uma forma de sublinhar a importância desse ritual para a fertilidade. Se a transferência da arca significa a entrada de Yahvé em Jerusalém, esses temas de fertilidade e sexualidade não seriam surpreendentes, especialmente se Yahvé aqui for concebido como um deus das tempestades, à semelhança de Baal. A nudez de Davi é o contraponto à de Saul. Assim, 1 Samuel 19 relata que Saul, ao perseguir seu inimigo Davi, encontrou um grupo de profetas. Caiu em transe estático, tirou todas as roupas e permaneceu nu o dia e a noite inteiros. Open quote. Saul enviou homens para prender Davi. Eles viram um grupo de profetas que profetizavam e Samuel estava à frente deles. O Espírito de Deus tomou conta dos homens enviados por Saul e eles mesmos entraram em transe. Isso foi contado a Saul, que enviou outros homens. Eles também caíram em transe. O Espírito de Deus tomou conta dele também e ele continuou a marchar em estado de transe até chegar a Naiote, em Ramá. Também ele tirou suas roupas e entrou em transe, dançando diante de Samuel. Então, ainda nu, caiu e permaneceu assim todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz, está Saul também entre os profetas. Close quote. Parece claro que os redatores estão sugerindo um paralelo entre a nudez de Saul e a de Davi diante de Yahvé. Lida à luz de 1 Samuel 19, a dança de Davi em 2 Samuel 6 também pode ser entendida como um sinal de êxtase, e esse estado pode ter a função de legitimá-lo como rei, pois o rei, como mediador entre o povo e o Deus tutelar, precisava demonstrar que tinha acesso à esfera divina. 1 Samuel 19 assimila Saul aos portadores de um tipo de mediação profética, pois Samuel 6 atribui a Davi uma espécie de mediação sacerdotal por meio do éfode. Davi também é tomado por Yahvé quando se aproxima da arca, mas ao contrário do que acontece com os filisteus e o povo de Bet-Semes, ele não morre. Alguns textos sacerdotais mais recentes proíbem os sacerdotes de expor seus órgãos sexuais, mesmo inadvertidamente, mas, tradicionalmente, a nudez diante do divino não apresentava problema. Yahvé em Jerusalém. Sem um templo. Segundo o relato bíblico, Davi, o fundador da dinastia, não construiu o santuário oficial de Jerusalém. Os livros de Samuel afirmam que a arca foi primeiramente abrigada em uma espécie de tenda, porque o templo ainda não havia sido edificado. O fato de o fundador de uma dinastia real não ter erguido um santuário para seu Deus tutelar é algo muito surpreendente, e os textos bíblicos ensaiam diversas explicações para essa anomalia. Em 2 de Samuel 7, quando Yahvé promete a Davi que sua dinastia perduraria para sempre, o próprio Deus lhe diz que deseja habitar, não em um templo, mas em uma tenda. A promessa dinástica é construída com um jogo de palavras. Não será Davi quem construirá uma casa para Yahvé, mas Yahvé quem construirá uma casa. Isto é, dará a Davi descendentes e estabelecerá para ele uma dinastia. Assim, apenas o filho de Davi edificaria um santuário para Yahvé. Nos livros das Crônicas, escritos cerca de 200 anos depois, há outra explicação. Primeiro, afirma-se que Davi teria desenhado como um arquiteto o plano do templo, transmitindo-o a seu filho Salomão. Depois disse que não pôde construí-lo porque, como homem de guerra, havia derramado muito sangue. A explicação histórica para o fato de Davi não ter erguido um templo pode ser bastante simples. Quando anexou Jerusalém, já havia ali um grande santuário, mas ocupado por outro Deus. O texto de Samuel 12 parece pressupor a existência de um templo em Jerusalém no tempo de Davi. Após o adultério com Batseba, Yahvé faz morrer o primeiro filho dessa união. Ao saber da morte da criança, Davi levantou-se, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupas e foi à casa de Yahvé, prostrando-se com o rosto em terra.
ou isso é uma adição anacrônica, ou transmite a lembrança de que Davi frequentava de fato um santuário já existente. A tradição bíblica, contudo, afirma que foi Salomão quem construiu o templo. A construção do templo por Salomão. Quem lê a história de Salomão na Bíblia hebraica percebe a ambiguidade do retrato que dela emerge. Salomão é o rei sábio por excelência, que profere julgamentos exemplares, em 1 Reis 3, e busca todo tipo de conhecimento. É riquíssimo, governa sobre um império mundial e é admirado por monarcas distantes. Ao construir o Templo de Jerusalém, cumpre fielmente o que seu pai Davi pretendia, mas não pôde realizar, e estabelece em Jerusalém um santuário esplêndido para o Deus de Israel. É, portanto, o maior de todos os reis da terra em riqueza e sabedoria. Nenhum outro rei de Israel ou Judá recebe elogio semelhante. Ao mesmo tempo, porém, em 1 Reis 1 a 11, notam-se vários traços que obscurecem essa imagem. Salomão chega ao poder por meio de intrigas e assassinatos, sem falar de suas origens pouco lisonjeiras. Contraria prescrições de Deuteronômio ao tomar várias esposas estrangeiras e ao estabelecer locais de culto fora de Jerusalém. Impõe um regime duro de trabalhos forçados, 1 Reis 5:27, contradito por 9:22, e é responsável pela ruptura do reino de Israel e Judá, em 1 Reis 11:3. Pode-se argumentar que um autor bíblico buscou dar um retrato sofisticado e ambivalente do maior rei de Israel para transformá-lo em imagem de todas as ambiguidades e desigualdades da história do reino de Judá. Porém, é mais plausível ligar essas perspectivas a momentos diferentes da formação da história de Salomão. Ainda que alguns estudiosos tentem reconstruir uma história de Salomão no século X, tal projeto é impossível. A ideia de um império salomônico é pura ficção. 1 Reis 3 a 11 projeta as realidades do Império Neo-Assírio sobre um Israel imaginário, para dotá-lo de um passado glorioso. As grandes construções de Hazor, Megido e Gezer, muitas vezes tomadas como prova arqueológica de um Império de Salomão, provavelmente datam do século IX e não do X. Mesmo que o debate sobre a cronologia baixa não esteja resolvido, é inegável que o contexto do relato bíblico é a Era Síria, e não o século X. Jerusalém, no século X, não era grande o suficiente para ser capital de um império. A narrativa menciona relações de Salomão com os fenícios, que lhe teriam fornecido madeira, e com o Egito, elementos compatíveis com o período neo-assírio. Um Hiram de Tiro é citado em vários Samuel, 1 Reis e Meio Crônicas, mas o único personagem com nome e origem semelhantes historicamente atestado é Hiramu, presente nos anais do rei assírio Tiglat-Pileser por volta de 730. Paralelos para vários elementos da construção do Templo de Salomão aparecem em documentos mesopotâmicos, especialmente nos relatos assírios de construção. Decisão de edificar, obtenção de materiais, descrição da obra, descrição do templo e de seu mobiliário e dedicação do santuário. Esses paralelos indicam que a primeira versão da história de Salomão remonta ao período neo-assírio, provavelmente redigida no século VII. É possível que os escribas dispusessem de documentos mais antigos, mas não de uma história plenamente formada. Os Anais de Salomão, mencionados em 1 Reis 11:41, podem ter existido no palácio ou no Templo de Jerusalém, e algumas tradições podem ter sobrevivido em listas como as de 1 Reis 4. A narrativa da construção e consagração, Reis 6:8, é em grande parte obra dos editores deuteronomistas, embora possa conter vestígios mais antigos. Não entraremos aqui no debate sobre a historicidade de Salomão, que, ao contrário de Davi, não é mencionado fora da Bíblia. Há argumentos para supor que tenha existido como a história escandalosa de seu nascimento. É possível, como sustentam Timo Veijola e Ernst Axel Knauf, que fosse um usurpador e que a história do adultério de Davi com Batseba tenha sido inventada para vinculá-lo à linhagem davídica, ainda que não viesse de esposas oficiais do rei. Caso não fosse filho biológico de Davi, toda a dinastia seria uma construção mítica, mas isso pouco altera o essencial: um templo para Yahvé. O centro do relato bíblico sobre Salomão é a narrativa da construção e inauguração do templo, 1 Reis 6 e 8, detalhada, mas nem sempre clara. O texto grego difere significativamente do massorético, o que sugere que os tradutores gregos talvez não compreendessem bem o hebraico, ou que trabalhavam a partir de um texto hebraico diferente. Podemos nos perguntar se o edifício de 1 Reis 6 e 7 não seria, na verdade, uma reforma ou ampliação de um santuário já existente.
Conrad Ruprecht mostrou que, exceto pela introdução que dá as dimensões do templo, o resto fala da construção de anexos. Construiu junto ao muro anexos da casa, ao redor de todo o templo e do Deir, e também fez peças laterais ao redor. O versículo 7 também só faz sentido se já houvesse um edifício. Quando construíram a casa, usaram pedra já lavrada. Não se ouviu martelo, machado ou ferramenta de ferro na casa durante a construção. Assim, o edifício de Salomão teria sido erguido sobre um santuário pré-existente, como era comum no Antigo Oriente Próximo, ou a partir da transformação de um santuário a céu aberto. O núcleo mais antigo da inauguração, em Menor Reis 8, estaria nos versículos 1, 13 e 39. Todos os homens de Israel se reuniram junto ao rei Salomão no mês de Etanim para a festa, o 7º mês. Todos os anciãos chegaram, levaram a arca de Yahvé e a colocaram no Doir, sob as asas dos querubins. Essa versão terminaria com a dedicação feita pelo rei. O texto massorético põe a dedicação nos versículos 12 e 13. No grego, ela está no versículo 53, após a longa oração de Salomão. É provável que o grego siga uma versão hebraica diferente e mais antiga, segundo a qual o templo teria sido primeiro dedicado a um deus solar, Shamash, com Yahvé colocado como divindade associada. Isso explicaria a orientação leste-oeste do templo e a possível existência de um Deir lateral reservado a Yahvé. Há indícios no grego de uma concepção em que o templo abrigava dois deuses, algo que encontra paralelo na Mesopotâmia, onde Marduk ordena a construção de um santuário para uma divindade lunar, e em iconografia sírio-anatólica que mostra o deus da tempestade sob o disco solar. Com o tempo, porém, Yahvé se tornou o deus principal do templo, e qualquer menção ao culto solar foi suprimida ou assimilada. Assim, quando Yahvé entrou em Jerusalém e tomou lugar no templo, ele não era ainda o deus principal ali, mas só se tornou tal nos séculos seguintes, à medida que dois reinos disputavam a sua posse.